e depois por todo o mundo, e teve as suas raízes na Holanda. Começou no corpo docente teológico de uma instituição holandesa que era comprometida com teologia calvinista. Quando alguns dos professores começaram a repensar questões relacionadas à doutrina da eleição e predestinação e etc., e essa controvérsia teológica entrou em erupção e, conforme se espalhava pelo país, perturbou a igreja e perturbou os teólogos da época, até que finalmente um sínodo foi convocado, as questões foram consideradas e certas pessoas foram rejeitadas em suas visões, entre os quais estava um homem chamado Armínio. Mas o grupo que liderou este movimento contra a teologia reformada ortodoxa foram chamados de os remonstrantes. E foram chamados assim porque estavam remonstrando ou protestando contra certas doutrinas dentro de sua própria herança teológica. E havia basicamente 5 doutrinas que eram o centro da controvérsia. E o que aconteceu como resultado de tal debate foi que estas 5 questões teológicas centrais ficaram conhecidas nas gerações seguintes como os 5 pontos do calvinismo. E são conhecidos pelo acróstico muito popular TULIP, TULIP, que é uma maneira bastante inteligente de resumir os 5 artigos de tal disputa. E eu menciono esse evento histórico por esta razão. Como temos dito até aqui, seria um erro sério entender a essência da teologia reformada simplesmente à luz destas 5 doutrinas, pois a fé reformada ela envolve muitíssimos outros elementos da confissão teológica e eclesiológica. Mas esses são 5 pontos controversos da teologia reformada, e são aqueles que são popularmente vistos como sendo característicos destas confissões em especial. Então, gastaremos algum tempo olhando para os 5 pontos do calvinismo, como são explicitados neste acróstico. E lembramos que este acróstico TULIP usa as primeiras letras das 5 diferentes doutrinas em inglês, e a primeira é depravação total. E a segunda é a eleição incondicional. O L significa expiação limitada. O I é para graça irresistível. E o P para perseverança dos santos. E quando eu palestrei sobre essas doutrinas no passado, eu afirmei 1 ou 2 objeções a estes subtítulos definindo as doutrinas, pois muitos, se não todos, são um tanto enganosos. Mas eles cabem tão bem neste acróstico que as pessoas insistem em usar essas abreviações para definir os 5 pontos. Então, o que faremos hoje é começar com uma breve visão geral do T do TULIP, que significa depravação total. Eu me lembro de que há muitos anos atrás eu estava lecionando teologia numa faculdade e os alunos matriculados nessa faculdade não vinham de um contexto reformado e estávamos trabalhando várias doutrinas. E eu cheguei à doutrina da depravação total. E eu fiz uma exposição em cerca de 1 semana de aulas. E no final desse período, eu perguntei aos alunos se eles estavam persuadidos de que esta era de fato a visão bíblica da pecaminosidade humana. E todos na sala levantaram suas mãos e indicaram que sim, estavam convencidos de que esta era a visão bíblica correta. Eu perguntei, tem certeza? E eles disseram sim, certeza absoluta. Então eu fui ao quadro negro no lado esquerdo superior
e escrevi o número de estudantes. Eram 28 estudantes. Fiz um quadro em volta e escrevi ao lado pedindo ao zelador, por favor, não apague. E eu fiz aquilo por uma razão, eles estavam todos comprometidos. E começamos na semana seguinte com o U, eleição incondicional. E houve um levante de protestos dos alunos que se rebelaram contra tal doutrina e eles não gostaram dela nem um pouco. E quando eu comecei a pressioná-los na doutrina, eu disse, vocês têm certeza de que ainda querem concordar com a depravação total, como fizeram semana passada? E tive de ir apagando um por um o número de alunos na esquerda do quadro negro. Eu contei isso por esta razão. Há um sentido em que, se uma pessoa ela realmente abraça o que nós chamamos de doutrina da depravação total, os outros 4 pontos nesse sistema de 5 pontos meio que se alinham, se tornando assim um resultado colorário do primeiro ponto. Então vamos tomar um tempo para olhar para ele. A situação histórica em que essa doutrina se tornou pela primeira vez uma questão de grande importância e de grande discussão foi no início da história da igreja, durante o ministério de ensino de Santo Agostinho. Eu estou certo de que vocês ouviram um pouco a respeito da chamada controvérsia pelagiana no fim do IV século, início do V século, que começou quando um monge britânico chamado Pelágio protestou contra uma afirmação que estava numa oração escrita de Agostinho. Nessa oração, Agostinho fez um comentário diante de Deus. Ele disse, ó Deus, ordena o que desejas e concede o que ordenastes. Direi mais uma vez, ordena o que desejas e concede o que ordenastes. E, é claro, Pelágio teve uma apoplexia por causa dessa oração. A razão para o seu descontentamento não era a primeira parte da oração, onde Agostinho diz, ó Deus, ordena o que desejas. Sendo Pelágio um monge devoto, certamente ele concordava com Agostinho que Deus tem todo o direito de exercer sua autoridade sobre as criaturas e de ordenar o que lhe for agradável. Mas o que perturbou Pelágio foi a segunda parte da oração, onde Agostinho pediu a Deus que concedesse o que havia ordenado. Porque Pelágio dizia que isso assumia que a criatura, de alguma maneira, não era moralmente capaz de fazer a vontade de Deus. Então, isso criou uma longa controvérsia que, francamente, continua até hoje. E continuamos a ter discussões sobre o pelagianismo ou semi-pelagianismo, agostinianismo e etc. De fato, acabo de terminar, assim, de escrever um livro sobre todo o desenvolvimento histórico dessa controvérsia, desde Pelágio até a semana passada. E então eu vou entrar nesse assunto com muitos detalhes depois. Eu espero que tenhamos um curso separado apenas sobre essa questão. Mas para uma introdução e visão geral, a questão tem a ver com o assunto do pecado original. E a doutrina da depravação total reflete o ponto de vista reformado do pecado original. Agora, este termo pecado original é frequentemente mal compreendido na arena popular. Algumas pessoas apenas assumem que o termo pecado original deve se referir ao primeiro pecado, o original, aquele que todos nós copiamos e de muitas maneiras diferentes em nossas próprias vidas. Isso é o primeiro pecado de Adão e Eva. Mas não é a isso que se refere historicamente na igreja a doutrina do pecado original. Mas a doutrina do pecado original define as consequências daquele primeiro pecado sobre a raça humana.
E virtualmente toda a igreja, historicamente, que tem um credo ou uma confissão, concordou que algo muito sério aconteceu com a raça humana, como resultado do primeiro pecado. Que o primeiro pecado produziu o pecado original. Ou seja, como resultado do pecado de Adão e Eva, toda a raça humana caiu. E assim, nossa natureza como seres humanos, desde a queda, é uma natureza que foi influenciada pelo poder do mal. Como Davi declarou no Antigo Testamento: ó Deus, em pecado nasci, em pecado me concebeu a minha mãe. Ele não estava dizendo que era algo pecaminoso seus pais terem filhos. Nem estava dizendo que tinha feito algo maligno por ter nascido, mas ele estava reconhecendo a condição humana decaída. Tal queda que era parte da experiência de seus pais, tal queda que ele mesmo traz para este mundo. Então, o pecado original tem a ver com a natureza decaída da humanidade. A ideia é que não somos pecadores porque nós pecamos, mas que nós pecamos porque nós somos pecadores. Somos pecadores por natureza. Todos já ouvimos a axioma, ninguém é perfeito. O axioma. Podemos melhorar isso um pouco dizendo não apenas ninguém é perfeito, mas ninguém sequer está perto da perfeição. Então, a doutrina da depravação total descreve e define uma visão específica do pecado original que tem as suas raízes no ensino de Santo Agostinho. Se lembrem de que Agostinho foi o santo padroeiro do monastério onde Martinho Lutero foi educado na fé, onde ele lecionou em Wittenberg. Ele era um monge agostiniano. E também Agostinho era o mais reverenciado mentor de João Calvino. Então, o pensamento de Agostinho teve uma enorme influência no moldar da doutrina da Reforma Protestante. Agora, o que a depravação total não significa na tradição reformada é o que nós chamamos de depravação absoluta. Depravação absoluta. Nós frequentemente usamos o termo total como sinônimo para absoluto ou para completude. Então a noção de depravação total nutre a ideia de que todo ser humano é tão mau quanto ele poderia ser. Você pode pensar em alguns homens diabólicos da história, como Adolf Hitler, e dizer que não restou nenhuma virtude redentora nele. Mas eu suspeito que ele tinha alguma afeição por sua mãe. E por mais perverso que Hitler fosse, ainda podemos conceber ele sendo ainda mais perverso do que de fato ele era. Então, a ideia da depravação total não significa que todo ser humano é tão perverso quanto poderia ser, mas significa que a queda é tão séria que ela afeta a pessoa inteira. Nosso estado decaído, que captura e controla a nossa natureza humana, afeta os nossos corpos. É por isso que nós ficamos doentes e morremos. Afeta as nossas mentes e o nosso pensamento. Ainda temos a capacidade de pensar, mas a Bíblia fala da maneira na qual a mente se tornou obscura e enfraquecida. A vontade do homem não está mais em seu estado primitivo de poder moral, mas a vontade, de acordo com o Novo Testamento, está agora escrava. Somos escravos dos impulsos e desejos malignos de nossos corações.
Então a mente, a vontade, o espírito, a pessoa inteira foi infectada pelo poder do pecado. Agora, de novo, se só fôssemos até aí na definição de depravação